Eu perdi a guarda do meu filho de propósito, porque eu simplesmente não aguentava mais cuidar dele. Eu sei que tem muitas pessoas que vão me julgar, porque até aqui na minha realidade, né, minha família, os meus amigos, enfim, todo mundo sempre faz questão de falar o quão ruim como mãe eu fui, mas sinceramente só eu sei tudo que eu passei. Eu me casei com o meu marido e a gente tinha um casamento bom, ele era muito bom pra mim, era ótimo, e a gente sempre teve muita vontade, né, de ter filhos e tudo mais. Engravidei. E veio o nosso primeiro filho. E o meu filho, ele foi diagnosticado com autismo, grau 3, né, nível 3. E era muito difícil, muito difícil. Naquele primeiro momento até que eu tive, assim, uma ajuda ou outra do meu marido, mas depois aquilo foi prejudicando o nosso casamento, ele foi ficando sem paciência, ele não queria mais, e é muito engraçado, né, porque um pai, quando ele decide que ele não quer mais ser pai, ele simplesmente deixa de ser pai. Então a gente acabou se separando, e quando a gente separou, ele conseguiu um emprego em um outro estado, se mudou pra lá, e tipo assim, desapareceu. O máximo que ele fazia era mandar um dinheiro ou outro ali pra ajudar, mas nem era o suficiente, era uma mixaria, perto de tudo que o nosso filho precisava, e eu fiquei cuidando e criando ele sozinho. Só que era muito difícil, porque ninguém queria da família, ninguém queria me ajudar a cuidar dele, óbvio, também ninguém tinha essa obrigação, mas eu não tinha o apoio de ninguém. E nessa época eu tava trabalhando, e todas as pessoas que eu tentava chamar pra cuidar dele no momento em que eu estivesse fora de casa trabalhando, muitas delas acabavam desistindo, ou meu próprio filho não aceitava, e ele gritava, se jogava no chão e tentava bater. Ele era um menino muito agressivo. E eu sempre tentei educar ele, porque muita gente falava assim, não, mas o autista, você consegue botar limites nele, você consegue ir contornando e tal. Eu não conseguia. Eu tentava e eu não conseguia. Então chegou um ponto onde realmente não tinha com quem ele ficar e eu tive que sair do meu emprego. E eu comecei a sobreviver tendo auxílio e ajuda das pessoas. Eu tinha que esperar que alguém sentisse pena de mim pra me dar ali uma comida, pra me dar um dinheiro pra que eu pudesse comprar as coisas, porque só o auxílio também não é o suficiente, enfim. E o meu filho também tem uma certa dificuldade com a alimentação, então a gente tinha que comer a mesma coisa todo santo dia, porque ele não queria comer outra coisa, então todos os dias tinha que ser a mesma comida. Então aquilo foi começando, sabe, a ficar difícil pra mim, porque eu não tinha um minuto sequer sozinha. Eu tinha que estar o tempo todo com ele, eu tinha que ajudar ele a fazer absolutamente tudo, porque ele também não comia sozinho. Pra tomar banho era uma luta, porque ele não tomava banho sozinho. Então, assim, ele dependia praticamente 100% de mim. E mesmo com as terapias e tudo mais, parecia que não saía do lugar, não acontecia nada. A gente não conseguia progredir. Até que chegou um ponto onde eu comecei a ficar extremamente cansada. Eu não tinha mais vida, eu não tinha nada. Parecia que eu vivia 100% em função dele, pra ele e só. Eu não podia trabalhar, eu não podia sair, eu não tinha como me relacionar com ninguém, não tinha como nada. Nada, nada, nada. Então eu realmente comecei a ficar muito exausta e cansada. E a única solução que eu encontrei foi começar a ser negligente com ele como mãe, pra que assim pudesse me tomar a guarda dele. E foi o que aconteceu. Eu sofri, eu não vou dizer pra vocês que foi fácil, mas eu comecei a deixar ele sem tomar banho. Eu comecei... Claro, comida é uma coisa que nunca faltava, não ia matar ele de fome. Mas eu comecei a ser negligente com relação às terapias, eu comecei a ser negligente com relação à higiene dele. E, assim, tudo que vocês podem imaginar, eu fui relaxando e deixando. Sabe? Até que as próprias pessoas da família, que começaram a me questionar, começaram a falar as coisas, e eu falava pra eles, tá achando ruim, faz. Né? Se tá achando ruim, vai lá e dá banho nele. E ele, infelizmente, acabou desenvolvendo uma infecção na pele, né, por falta de higiene. E foi aí que o Conselho Tutelar veio e tirou a guarda dele de mim. E falaram, né, que eu poderia entrar na justiça, que eu poderia tentar reaver aquela guarda, que eu poderia... Enfim, todo aquele processo que vocês já sabem como é quando uma pessoa perde a guarda. Mas a realidade é que eu não fui atrás. A realidade é que eu não fui atrás, assim, de tentar reaver essa guarda. Eu sempre fiz muita questão de mostrar que se ele voltasse pra minha casa, as coisas continuariam igual, que eu não tinha interesse em mudar, que eu não tinha vontade de mudar. E assim, hoje o meu filho, ele não vive mais comigo. E todos os dias eu tenho que escutar alguém falando quão ruim como mãe eu fui. Eu tenho que escutar as pessoas falando que eu mereci ir pro inferno, que eu merecia morrer, que isso e que aquilo, mas sinceramente, não vou dizer pra vocês que hoje eu sou 100% feliz. Mas hoje em dia eu vivo uma vida bem melhor da que eu vivia antes. E eu sei que a gente não vai entender e que vai me julgar, mas, sinceramente, eu não aguentei mais. Eu não conseguia mais. Eu não tinha tempo nem pra respirar, eu não podia nem respirar sozinha. Porque tudo eu tinha que respirar com meu filho do lado. E eu sei que a culpa foi minha, eu resolvi ser mãe, mas sinceramente eu cheguei a um nível que eu nunca imaginei que eu iria chegar algum dia, sabe? Então, se você vai me perguntar, você se arrepende de ter feito isso com seu filho? Não, não me arrependo. Eu sinceramente não tava aguentando mais.